On behalf of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, thanks for watching the SDSU Brazilian Film Series. This month, we partnered with the Society for Threatened Peoples and the Coletivo por Brasil Democrático to bring you the short documentary Threatened Tapajós, or Tapajós Ameaçado, which presents the perspective of Indigenous leaders whose communities are impacted by a series of infrastructural mega projects along the Tapajós River in the Brazilian Amazon. In November 2021, I interviewed the director of Threatened Tapajós, Tomás Pedro, and we talked about his work as a filmmaker who has collaborated with Indigenous communities throughout his whole career. You can see some of his other short films on the website of the SDSU Brazilian Film Series and the Digital Brazil Project. Bom, primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês aqui no Digital Brazil Project. Espero que eu tenha falado o nome corretamente, mas acredito que sim. Parece ser um centro de pesquisa muito interessante. Espero poder visitar presencialmente em breve. Mas vamos lá. A minha trajetória como, enfim, cineasta, eu fiz um curso na faculdade, que aqui é um curso que talvez a gente pudesse chamar de multimídia, né? Chama Multimeios, na PUC de São Paulo, e uma graduação que também tem um aspecto de produção audiovisual e de cinema. O meu interesse já vinha bem desde antes na área, mas foi ali que eu comecei a consolidar uma coisa de uma produção e de um interesse numa produção documental propriamente. Então, acho que em 2012 eu fiz um primeiro trabalho que seria um trabalho mais ligado a uma questão documental, que é um filme de um artesão de uma região aqui do Brasil que se chama Minas Gerais, de uma cidade que se chama Tiradentes. Ele é um artesão e, enfim, um senhor, e foi um documentário sobre, bem character driven, né, de um personagem mesmo, assim. Na verdade, engraçado, porque depois, relembrando, eu já percebi que ali o Tião Paineira já falava sobre a origem indígena dele, que ele desconhecia, que não era uma coisa clara assim para ele, mas que ele sabia que ele tinha uma origem indígena, e que ele sabia que naquela região dele sempre existia muito indígena, e o próprio fazer de artesão dele estava ligado a isso. Mas foi em 2015, a convite da antropóloga Verônica Monachini, que eu fui pela primeira vez para a região do Xingu, do Alto Xingu. Eu fui para lá exatamente para realizar oficina de vídeo com povos indígenas, né? Para quem não conhece nada disso, no Brasil existe uma trajetória longa existe uma trajetória muito interessante, que já remonta a alguns anos, desde os anos 80, principalmente desde os anos 2000, e não só do Brasil, isso no mundo inteiro, mas da produção audiovisual feita pelos próprios indígenas, né? Então, a convite da antropóloga Verônica Monachini, eu fui lá para a aldeia Calapalo, que é no Alto Xingu, que é uma etnia, né? Os Calapalo que ficam ali no Alto Xingu, bem no centro do Brasil, para realizar uma oficina de vídeo com eles. Desse período, dessa viagem, essa viagem resultou, né? Isso foi uma demanda que partiu dos próprios Calapalo, né? Eles queriam fazer vídeos, eles queriam produzir vídeos, eles já tinham cineastas da aldeia, eles já tinham feito algumas outras oficinas, mas eles queriam alguém para ajudar a produzir vídeos que fossem usados nas escolas, na escola central Calapalo, para que as crianças pudessem assistir, enfim, pensar algumas questões filmográficas ali, né? E daí esse projeto partiu dos próprios Calapalo, mas acabou se tornando um filme, que é um filme que, inclusive, recomendo a todos. Talvez ele esteja disponível em breve aqui no laboratório de vocês, que é um filme que se chama Ozibakangamuki. Vamos lá, criançada, let's go kids. E é um filme que foi feito junto com... É uma codireção, né? Minha, da Verônica Monachini, que é antropóloga que foi para lá junto comigo, e de outros dois Calapalos, do Raja Calapalo e do Tauanã Calapalo. Então, foi uma produção bem compartilhada, assim, né? Em que todo mundo produziu junto, criou-se junto, enfim, foi muito interessante, que resultou num filme que acho que ele ficou bem legal, ganhou prêmios e circulou bastante, passou até em 2017 ele passou no Society for Visual Anthropology
no AAA, no festival do Society for Visual Anthropology, durante o AAA aí nos Estados Unidos. Enfim, acho que eu agora não me lembro se a ideia era que eu chegasse até o Tapajós ameaçado, mas pelo menos cheguei aqui até a questão indígena, talvez isso seja suficiente. Daí, desde então, uma trajetória que produzi algumas outras coisas também relacionadas à questão indígena, né? A questão dos povos indígenas no Brasil e, mais recentemente, mais focado para uma, né, luta dos povos indígenas no Brasil em defender seus modos de vida, porque que estão sendo tremendamente atacados, né, no período mais recente do Brasil. Eu acho que eu vou começar contando da minha relação com esse campo, para que depois eu possa contar como o projeto surgiu. Talvez isso faça mais sentido para mim, para explicar um pouco o filme, né? Em 2000 eu não me lembro exatamente qual data, eu fui a 2016, 2017, eu fui à região do Tapajós e eu fui, enfim, de férias, na verdade. Só que uma vez lá, eu acabei ficando hospedado na casa de uns amigos antropólogos, muito queridos, o Diego e a Lucibete, e eles acabaram, e eu estava com uma câmera, estava eu e a Verônica Monachini, essa antropóloga que eu falei anteriormente, a gente estava lá viajando junto, a gente estava com uma câmera e eles acabaram falando que tinha um grupo indígena ali próximo, que eram os Tupinambá, que morava ali na região do Tapajós, que eles estavam num processo de fazer a autodemarcação deles. E que eles adorariam que tivesse algum tipo de registro disso. Então, fui lá, o plano não era fazer um filme, mas a gente estava lá com uma câmera e acabou indo para a aldeia Tupinambá, para uma aldeia que se chama Cabeceira da Morim, no Baixo Tapajós, e acabamos acompanhando um processo de autodemarcação que foi também acompanhado por um amigo muito querido, jornalista Fábio Zucker, e acabamos acompanhando os Tupinambá nesse processo, e isso resultou em um filme também, que é um filme que também está disponível no meu Vimeo, se alguém quiser ver, que se chama Surara, a luta pela terra Tupinambá. Esse filme foi produzido em 2017. Desde então eu não tinha mais voltado à região. Esse Fábio, que é um grande amigo, jornalista, jornalista e antropólogo, ele mantém um contato bem mais intenso com a região, porque ele está fazendo o doutorado dele lá, eu sempre tinha notícias a respeito do seu Brás, dos Tupinambá, por conta disso. Mas, bem mais recentemente, agora em 2021, então, que surgiu propriamente o projeto que vai resultar no Tapajós Ameaçado. Eu primeiro contei, então, da minha relação com esse campo, mas o que aconteceu foi que em 2021, agora, uma ONG muito legal, que é a APA, Associação para Povos Ameaçados, que é uma ONG da Suíça, e eu não me atreveria a tentar falar o nome dela em alemão aqui, porque é o nome original, mas, enfim, a APA, Associação para Povos Ameaçados, me procurou por conta desse filme que eu havia feito, o Surara, em 2017, dizendo que eles queriam que alguém fosse acompanhar um relatório que estava sendo produzido a respeito da situação do Tapajós. E daí, enfim, para explicar um pouco melhor, na verdade, acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já viram o filme, mas, enfim, acho que como deu para perceber, e para quem ainda não pôde assistir, assista, o filme Tapajós Ameaçado tenta mostrar exatamente como que aquela região de todo o Rio Tapajós, do Baixo e do Médio foi a região que a gente mais passou, mas o Alto também sofre bastante com isso, está sendo o foco de uma série de diferentes tipos de projetos de infraestrutura, né, de projetos de desenvolvimento, entre uma série de aspas, a gente questiona esse termo constantemente, né, os povos indígenas questionam esse termo com razão e constantemente, está sendo alvo de um processo de um grande número de projetos que vai transformar a região totalmente e, enfim, destruir o rio, destruir a vida biodinâmica do rio, transformar e vai ampliar já está num processo de ampliação muito rápida, a expansão da soja na região, né? Então, enormes áreas desmatadas, sendo desmatadas ilegalmente,
para a plantação de soja e de gado. Tem um projeto, enfim, tem uma série de projetos. Essa ONG, a APA, me procurou para exatamente a gente fazer, para que eu acompanhasse uma pesquisa que seria desenvolvida ali na região, filmando algumas entrevistas que iam acontecer, né? E, enfim, isso foi como eu entrei no projeto, né? E, a princípio, em um primeiro momento, exatamente por conta da pandemia, a gente foi para lá em um momento em que a pandemia no Brasil não tinha chegado à segunda onda. A gente estava exatamente na baixa da primeira onda, a gente se sentiu seguro o suficiente para ir para lá, tomando uma série de cuidados, né, todos os cuidados possíveis. A gente estava numa baixa da pandemia, a gente decidiu ir para lá, mas exatamente por conta da pandemia, a gente não tinha certeza se isso poderia realmente resultar num documentário, porque a gente tinha decidido que a gente ia fazer uma série de entrevistas no primeiro momento, e, enfim, na minha opinião, isso talvez não resultasse propriamente num filme, porque ia ficar só um monte de entrevistas, né? Claro que isso pode resultar no documentário, mas talvez não fosse exatamente o que eu estava muito interessado em fazer. Mas então combinei isso com a APA e a Júlia, né? A Júlia Busser da APA, que, enfim, uma pessoa incrível que fez todo a parte de pensar o projeto realmente, de produzir o projeto, me colocou em contato com o Vinícius Machado da Silva, que fomos nós dois, eu e Vinícius, um antropólogo que foi a pessoa que foi junto comigo, e eu fui junto com ele, na verdade, né, acompanhar o desenvolvimento desse relatório. Ao chegar lá, então, a gente começou a fazer uma série de entrevistas, mas daí a ideia é que a gente não iria para nenhum território indígena, mas chegando lá, diferentes lideranças, enfim, pediram para a gente falaram que a gente deveria ir para os territórios, sim, porque eles estavam precisando de ajuda para denunciar uma série de coisas que estavam acontecendo e que a pandemia, na verdade, tinha ampliado muito, isso até a gente coloca isso no filme, né? Durante a pandemia, os avanços dos madeireiros, dos grileiros, dos sojeiros, foi maior ainda nos territórios indígenas. Então, ao chegar lá, a gente acabou se deparando com a situação de que as pessoas estavam pedindo para a gente ir para os territórios indígenas para poder filmar e fazer denúncias. Então, enfim, daí lá a gente acabou decidindo e tomamos todos os cuidados possíveis para poder ir para o território indígena, mesmo que tivesse durante uma baixa da pandemia. Enfim, felizmente nada aconteceu, mas a gente se sentiu impelido aí para exatamente ajudar no processo de denúncia e tentar buscar frear os avanços dessas diferentes formas de devastação que aqueles territórios estão expostos e que estão passando, que estão sofrendo nesse momento. Que legal, Cristal. Obrigado pela pergunta. Bom, a minha pesquisa, eu talvez vá responder em partes com uma outra questão. Assim, a minha pesquisa, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado. Eu pude, inclusive, fazer um semestre da minha pesquisa como um visiting scholar aí na NYU, em Nova York, com a Faye Ginsburg, que foi um prazer. E a minha pesquisa de doutorado é exatamente sobre a produção audiovisual feita por indígenas, né? Especificamente ali na região do Xingu, como eu já falei, que é onde eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Então, primeiro eu vou tentar responder alguma coisa que esteja mais ligada a esse universo, que é um universo que eu tenho muito mais familiaridade, para depois tentar expandir para a importância do audiovisual numa luta por, enfim, por defesa do meio ambiente, de alguma forma, né? Mas, assim, o audiovisual, para os indígenas, e daí acho que vale uma distinção, que ela não é tão estática assim, mas é interessante, por exemplo, o Tapajós Ameaçado, ele foi um filme muito mais feito né, em parceria com os indígenas, mas é diferente quando um indígena está fazendo o seu próprio filme, está produzindo o seu próprio filme. Então, o audiovisual para o mundo indígena é uma coisa que é muito importante, assim, tem ajudado muito na luta desses povos em
manter, enfim, os seus territórios em primeiro lugar, né? E essa acho que é a luta central dos povos indígenas, que eles consigam conquistar os seus territórios ali na região do Tapajós. Nenhum povo indígena tem o território completamente demarcado até as últimas etapas do processo de demarcação. Mas, enfim, o audiovisual tem funcionado como uma ferramenta importantíssima para a luta desses povos no Brasil, isso eu posso afirmar com certeza, no mundo eu não saberia, não vou me arvorar a falar sobre isso aqui. Mas, enfim, é uma ferramenta muito importante para essas pessoas. Os Munduruku, no filme Tapajós Ameaçado, a gente usa também algumas imagens que foram feitas pelo coletivo audiovisual de mulheres Munduruku. Acho que esse é o nome, talvez eu tenha me enganado na ordem aqui, mas, enfim. E é um coletivo muito interessante, tem uma série de imagens, acho que as imagens mais fortes do filme, talvez, que são as imagens em que tem um grupo de indígenas Munduruku, todos pintados, descendo uma estrada, e depois eles, retomando uma área que estava sendo devastada por uns caminhões, por uns tratores. Acho que essas imagens mais fortes do filme são as imagens feitas pelo esse coletivo de mulheres, que, enfim, a Beca Munduruku, uma das entrevistadas, junto com a Aldira Munduruku, são duas das principais representantes. Então, também fica um agradecimento muito grande a elas. Mas é isso, assim, a produção audiovisual indígena no Brasil, feita por indígenas, é uma coisa muito importante para que essas pessoas possam manter seus modos de vida. Caso alguém não conheça, acho que fica a indicação necessária de procurar o que é e o site e o on demand e o vídeo on demand de uma ONG que se chama Vídeo nas Aldeias, que, enfim, tem atuado nessa área já faz muitos anos no Brasil e certamente é o polo central de produção audiovisual indígena no Brasil. Enfim, certamente a produção audiovisual também tem contribuído de muitas formas na luta por um mundo mais preocupado é até um termo ruim, né? Que, enfim, que entenda que é totalmente necessário pensar e entender a questão da ecologia enquanto uma coisa essencial para a sobrevivência da humanidade no planeta. Assim, né? Tem uma frase de uma pessoa que é acho que o principal expoente da luta pela ecologia no Brasil, que é o Chico Mendes, que ele diz que a ecologia sem a luta de classes é jardinagem, né? Então, acho que pensar essas questões e pensar, enfim, o papel do capital e do capitalismo na destruição do meio ambiente é essencial, e acho que os filmes fazem isso muito bem. E foi isso também que a gente tentou fazer com o Tapajós Ameaçado em algum nível.